Uma semana, assim, no mínimo esquizofrênica para o mercado. O Banco Central americano entrega o corte de juros que todo mundo pedia, a mesa parecia posta para uma alta, e o que a gente viu foi uma queda forte. A comemoração durou poucas horas. A pergunta que fica é: o que deu errado? O que a gente está vendo é o cabo de guerra perfeito. De um lado, o Federal Reserve tentando, a seu modo, injetar um pouco de ânimo na economia. Do outro lado, assim, do nada, surge uma força contrária vinda do outro lado do mundo, do Japão, e com um potencial enorme de puxar o tapete de todo o mercado de ativos de risco. É um duelo de titãs da liquidez. Certo, vamos desvendar esse duelo. Nessa análise dos materiais, vamos entender por que a reação ao Fed foi um fracasso e como essa nova ameaça vinda de Tóquio se tornou o centro das atenções. E, claro, mapear os eventos cruciais dessa semana que podem definir o jogo para o fim do ano. Então, recapitulando, semana passada, quarta-feira, 10 de dezembro, o Fed corta os juros em 25 pontos base. E, além disso, o programa de aperto quantitativo, o QT, já tinha acabado no início do mês. Em tese, era o cenário dos sonhos para o Bitcoin, né? Exato, era para ser um foguete. Mas a reação foi, na melhor das hipóteses, um traque de festa. O Bitcoin mal se mexeu, continuou ali na casa dos $9.000, e a explicação começa com um fator bem conhecido no mercado, que é a notícia já estava quase toda no preço. As apostas para o corte já passavam de 90% de probabilidade. Não teve surpresa, sabe? Ok, o clássico compre o boato vem do fato. Eu entendo. Mas a reação não foi só morna, ela foi seguida por uma queda. Parece que tinha mais coisa pesando no sentimento do investidor, não? Tinha, e muito. O mercado ainda está, assim, lambendo as feridas de um período bem duro. A gente teve aquelas liquidações massivas em outubro que abalaram a confiança. E principalmente o novembro, com a maior saída de capital da história dos ETFs de Bitcoin. Foram quase $5 bilhões. Nossa! Que simplesmente foram embora em um único mês. Então o investidor estava com um pé atrás, bem desconfiado. Mas teve aquele suspiro de alívio no comecinho da semana passada, né? O preço chegou a saltar da casa dos 80 mil e testou os 94 mil. Muita gente achou que ali era o início da virada, que o otimismo estava voltando antes mesmo do Fed. E foi um movimento importante, mas a origem dele foi puramente técnica. Não era um otimismo macroeconômico. O preço bateu numa barreira psicológica muito forte, um indicador chamado True Mean. Pensa nela como o preço médio que os investidores mais ativos pagaram por seus bitcoins. Ah, o preço de custo da galera que tá no jogo. Exato. Quando o preço chega ali, por volta dos $81.400, é como se o mercado inteiro dissesse: opa, daqui para baixo, a maioria começa a ter prejuízo. Isso cria um suporte natural, uma muralha contra mais quedas. Faz sentido, ninguém quer realizar prejuízo. Exatamente. E os dados da própria blockchain confirmaram essa história. Um indicador que a gente acompanha, o SOPR, que mede se as moedas movimentadas estão no lucro ou prejuízo, finalmente mergulhou. Esse é um sinal clássico de capitulação, de que os vendedores se esgotaram, sabe? Quase ninguém mais estava disposto a vender perdendo dinheiro. Isso sugeriu que um fundo local tinha se formado. Entendi. Então o cenário era: o mercado encontrou um chão técnico, a pressão de venda diminuiu e o Fed fez sua parte. E mesmo assim tudo desandou? O que mudou a maré tão rápido? A maré virou porque o foco do mercado mudou de continente. As atenções saíram de Washington e foram direcionadas para Tóquio. Começaram a pipocar notícias e rumores de que o Banco do Japão, o BOJ, poderia finalmente anunciar um aumento na sua taxa de juros. A reunião do dia 19 de dezembro. Essa mera possibilidade foi suficiente para azedar o humor global. Certo. Eu preciso entender melhor essa dinâmica. A gente passa o ano inteiro obcecada com cada palavra do Jerome Powell, do Fed, mas aí o Banco do Japão, que parece um ator mais silencioso, ameaça fazer um movimento e o mercado todo treme. Como exatamente funciona essa alavanca que eles têm sobre o Bitcoin? A chave para desvendar esse mistério tem um nome: Carry Trade do iene. Por décadas, com o Japão mantendo os juros em zero ou até negativos, investidores e grandes fundos fizeram a mesma coisa. Pegaram dinheiro emprestado em ienes, pagando juros irrisórios, e usaram essa grana para investir em ativos com retornos muito maiores.
ações de tecnologia nos Estados Unidos, títulos de emergentes e, claro, Bitcoin. É uma das maiores fontes de dinheiro barato e alavancagem do sistema financeiro global. Ou seja, uma fonte gigantesca de liquidez que pode simplesmente evaporar da noite para o dia se o Japão decidir aumentar os juros. Precisamente. Se o custo para pegar esse dinheiro emprestado sobe, a conta não fecha mais. Os investidores são forçados a fazer o caminho inverso. Eles precisam vender seus ativos de risco, vender Bitcoin, vender ações, para conseguir ienes e pagar de volta os empréstimos. Isso não é só teoria. A gente viu um trailer disso no início de dezembro. Um movimento parecido nessa expectativa fez o Bitcoin cair de 91 mil para 85 mil dólares num piscar de olhos. Então o cenário está montado. O Fed tentando abrir a torneira da liquidez nos Estados Unidos e o Japão ameaçando fechar um registro de água global. É um cabo de guerra total. É a dinâmica perfeita para explicar o momento. E o fascinante é a divergência que isso está criando entre os mercados. Um dos materiais que a gente analisou aponta algo impressionante. O Bitcoin está sendo negociado com um desconto de quase 40% em relação ao índice Nasdaq. Espera aí, repete isso. 40% de desconto em relação à Nasdaq. Isso é um abismo. Então o mercado cripto não está só reagindo, ele está praticamente gritando que enxerga um risco que a Bolsa de Valores talvez esteja subestimando. Exatamente essa a interpretação. É como se o mercado cripto, por ser mais sensível à liquidez global, estivesse agindo como um canário na mina de carvão. Ele está sinalizando um perigo macroeconômico, o aperto vindo do Japão com muito mais intensidade do que o mercado de ações, que parece mais focado na narrativa do Fed. E os grandes jogadores, os investidores institucionais, onde eles se encaixam nesse cabo de guerra? Porque as notícias sobre os ETFs foram uma montanha-russa. Foram, mas os dados contam uma história bem interessante de cautela. Depois de um novembro desastroso, com saídas recordes, a gente viu uma pequena reversão na semana passada, logo depois da decisão do Fed. Os ETFs de Bitcoin registraram entradas líquidas de 352 milhões de dólares. Mas 352 milhões de entrada parece uma gota no oceano, perto dos quase 5 bilhões que saíram no mês anterior. Isso é confiança voltando ou é só uma aposta oportunista de curto prazo? Porque comprar a queda nesse cenário de risco vindo do Japão parece corajoso, para não dizer outra coisa. Sua leitura é perfeita. Não é euforia, é oportunismo cauteloso. Eles estão vendo preços mais baixos e comprando um pouco, mas sem se expor demais. E o dado mais revelador para mim nem foi a entrada, mas sim a saída de dinheiro dos produtos que apostam na queda, os produtos short. Isso mostra que o pessimismo extremo, sabe, a aposta de que o mercado ia derreter, está diminuindo. Ninguém está apostando numa alta violenta, mas a aposta no apocalipse também perdeu força. Ok, então o cenário tá montado. Fed de um lado, Japão do outro, institucionais na moita e o mercado no meio. Com isso em mente, olhar para a agenda dessa semana parece até assustador. O que pode colocar fogo nesse barril de pólvora? É um verdadeiro campo minado de volatilidade. A semana já começou quente. Hoje mesmo, terça-feira, 16 de dezembro, tivemos os dados de emprego dos Estados Unidos, o famoso Non-Farm Payrolls. Se os números vêm muito fortes, o mercado pode interpretar como, ok, a economia está aquecida, o Fed não vai precisar cortar mais juros tão cedo. E isso tira combustível. Mas o dia D, a hora da verdade nos Estados Unidos parece ser amanhã, né? Sem dúvida. Quarta-feira, 18 de dezembro, temos a divulgação do CPI, o principal índice de inflação americano. Esse é o juiz final da semana. Se a inflação surpreende para cima, todo o otimismo gerado pelo último corte vai pelo ralo. O medo de que o Fed tenha que voltar a ser duro volta com tudo e pode causar uma forte pressão vendedora. E para fechar a semana, o grande evento do outro lado do mundo. Na quinta-feira, 19 de dezembro, o grande final. A decisão do Banco do Japão. Hoje o mercado precifica uma alta de 25 pontos base como o cenário mais provável. É o evento no centro do medo atual. Se eles realmente subirem os juros, confirmam o temor do mercado e podemos ver mais vendas. Se, por outro lado, eles amarelam e adiam a decisão, o alívio seria imediato. Poderíamos ver um rally bem forte. E como se não bastasse todo esse drama macroeconômico,
o próprio mercado cripto resolveu jogar mais lenha na fogueira, com uma onda de desbloqueios de tokens, certo? Exatamente. Como a gente já viu em outras ocasiões, esses eventos podem trazer volatilidade. Esta semana, temos mais de 666 milhões de dólares em tokens sendo liberados. Hoje mesmo, tivemos o desbloqueio do Arbitrum, o ARB, e na sexta-feira tem um grande de Layer Zero, o ZRO. Numa semana já tão nervosa, esse aumento de oferta pode criar uma pressão vendedora adicional nesses ativos específicos. Com tanta turbulência de curto prazo, com esse cabo de guerra entre bancos centrais, é muito fácil ficar com a cara colada no gráfico, tentando adivinhar o próximo movimento. Mas vamos tentar dar um zoom out. Olhando além dessa confusão, para onde a indústria de criptoativos está realmente apontando para 2026? Essa é a pergunta de $1 milhão. E olha, eu estive no encontro recente de desenvolvedores em Buenos Aires, a DevConnect, e a sensação lá era de uma mudança de maré muito clara. Estar lá foi revelador, sabe? Você saía de uma palestra super técnica sobre criptografia, ia tomar um café e via a pessoa na sua frente pagando com uma stablecoin. A teoria e a prática estavam literalmente lado a lado. Isso muda a perspectiva. Não é mais sobre quando a adoção vai acontecer, é sobre como ela já está acontecendo por pura necessidade. E o que essa mudança significa na prática? Qual é a nova narrativa que está sendo construída por esses desenvolvedores? A narrativa está mudando drasticamente da história do cassino para a história da infraestrutura. O foco está saindo da especulação de qual token vai subir 1000% e indo para a construção de ferramentas para o mundo real. Ferramentas que as pessoas possam usar sem nem precisar saber que tem uma blockchain por trás. E quais foram os grandes temas que surgiram desse encontro? O que está na cabeça de quem está construindo o futuro do setor? 2 temas dominaram as conversas. O primeiro é a ideia de privacidade como padrão, não como um recurso opcional. A tese é que uma carteira de criptoativos não deveria ser, por natureza, um livro contábil aberto para o mundo inteiro fiscalizar. A frase que eu mais ouvi foi: se a sua carteira não tem privacidade por padrão, ela é legada, é tecnologia do passado. A meta é tornar a privacidade algo invisível para o usuário. Isso é uma mudança de paradigma completa. E o segundo tema? O segundo, muito impulsionado por estarmos na Argentina, foi o foco em resolver problemas reais e imediatos. Os desenvolvedores da América Latina não estão obcecados com negociação de alta frequência ou com o próximo meme de cachorro, sabe? Eles estão criando ferramentas para as pessoas pagarem um aluguel, receberem um salário em stablecoins usando celulares baratos, se protegerem da inflação. Estão resolvendo dores que a maioria dos desenvolvedores do Vale do Silício nem sabe que existem. O que nos leva a uma reflexão final, que conecta tudo isso, né? À medida que esse cenário macro, global, com juros subindo e menos dinheiro fácil, força os investidores a serem mais seletivos, a procurarem projetos com fundamentos reais. Exatamente. E aí fica a questão para o próximo ano. Será que esse capital mais exigente e mais escasso vai finalmente migrar dos tokens de pura especulação para esses protocolos que estão de fato construindo essa infraestrutura essencial e por vezes chata? Talvez a verdadeira out-season de 2026 não seja sobre foguetes e memes, mas sobre a tecnologia de privacidade, sobre os trilhos de pagamento com stablecoins, sobre a infraestrutura que faz o sistema funcionar para pessoas de verdade. Talvez o futuro seja menos sobre o cassino e mais sobre a construção da catedral.